dê a força. Tá? Isso aqui acontece, logicamente, também definido em razão da faixa etária e do nível de escolarização. Não definimos o movimentar-se da habilidade em razão da habilidade motora fina ou grossa. Colocamos, para facilitar o entendimento, sem implemento, sem locomoção, e com implemento, sem locomoção e as variáveis aqui. No ambiente estático e no ambiente dinâmico. Então isso aqui é visto durante as aulas. Isso aqui, o tema é trabalho, é lazer, é recreação, tudo entra aqui, mas com esse tipo de enfoque. E o outro bloco é o bloco relacionamento com o meio físico e social. O movimentar-se do ser humano, o ambiente afeta, o ambiente é afetado. O movimentar-se tem a ver com a interação a minha interação, o meu controle, a comunicação, transformação, integração e adaptação. Isso aqui tudo num bloco só. E esses blocos podem ser ou desenvolvidos independentemente ou os blocos vistos como integrados. A experiência nossa no colégio de renovação, que abriu as portas para que isso acontecesse, e que hoje o processo não tem volta, né? Pais chegaram no momento a tirar alunos da escola, porque o foco da escola não era mais esporte, não era mais jogo. E as crianças chegavam em casa, olha, não vão jogar basquete mais, não vão jogar voleibol mais, não era o moto principal da escola. E hoje, pais e mães estão colocando alunos em razão do que se faz com o movimentar-se. Um tema, por exemplo, que podia ser mudado ali, movimentar-se fazendo o que você bem entender. Jogando futebol, tocando piano, varrendo a casa, trocando pneu, dançando, coçando o cabelo, escrevendo. Então o tema é movimentar-se fazendo isso. Desde que isso estivesse de acordo com o objetivo geral, por que o seu filho aprende educação, cinesiologia na escola, o objetivo específico de série, de ano ou de idade, e esse jogar futebol atrelado com estrutura. Por que alguém consegue jogar futebol em relação à estrutura? E o aluno vai dizer, de uma forma bem clara, é osso, sangue, aquela questão biológica. Como é que a pessoa consegue jogar futebol? Ela tem capacidade para jogar futebol. Ela corre, ela tem força, ela tem agilidade, ela tem destreza. Jogando futebol, habilidade. Ela consegue dominar a bola, ela consegue dominar o prego, consegue dominar o martelo, consegue dominar a vassoura, consegue dominar o piano, etc, etc, etc. E por que ela joga futebol? Ela tem relacionamento com o ambiente. Jogar basquetebol, jogar futebol é bom, ou dançar é bom. Ou aprender o que nas aulas de cinesiologia humana? Tem a ver com movimentar-se, com jogar futebol, os fatos sobre jogar futebol, os fatos sobre relacionamento com os meus amiguinhos na rua, né? Movimentar jogando futebol. Por que jogar e como? Como muda aquele foco de ficar 45 crianças jogando futebol durante 50 minutos da aula. A ideia seria, aprenda sobre o futebol e vá jogar futebol na rua, no clube, na sua casa. Mas o momento da aula de cinesiologia humana não é o momento para ficar jogando 45 minutos o futebol, a não ser com intervenções pedagógicas para alertar sobre estrutura, capacidade, habilidade e relacionamento. Ao final desse processo, nós temos entendido isso. Estudar tem a ver com aprender. E nós já ouvimos do aluno o seguinte: eu estudo para aprender isso. Então, relação entre estudar e aprender. Estudo e aprendo. O aprender
relacionado com a educação. Eu aprendo, eu me educo. Em consequência da aprendizagem, eu sou educado. E me permite isto e isto. O educar-se. Ao final do processo, como é que eu verifico que aconteceu a educação? Sem ficar preso ao behaviorismo, a ideia, olha, aconteceu o processo de aprendizagem, de educação, o meu comportamento vai dizer em que nível, como que aconteceu a aprendizagem. Em razão de ser educado, eu procuro fazer todos os meus movimentos de uma forma que me propicie isso. Aqui uma chamada, acho que é essencial, e cinesiologia humana não é mais uma abordagem da educação física. O que a gente está querendo dizer com isso? Tentando ler, estudar as ditas cujas abordagens da educação física escolar, eu rapidamente encontrei tudo isso. Abordagem de ensino, teorias que norteiam, proposta metodológica, concepções, pedagogia, tendência pedagógica, abordagem preditiva, concepções propositivas, abordagem de concepção. Quer dizer, eu não consegui ver aqui uma ordem, uma coerência interna do que se entende por abordagem de educação física. Acredito que seja óbvio, eu tenho um tema, eu abordo esse tema de várias formas, mas o tema continua sendo o mesmo. Além dessa confusão, isso aqui, eu encontrei tudo em abordagem. Discute-se identidade, unicidade, especificidade, objeto, conteúdo, atividade, tudo isso dentro do tema abordagem. E quais são essas abordagens? Encontramos por aí listado, discutido, algumas delas bem fundamentadas, algumas delas deixando a desejar a sua consolidação, tecnicista, humanista, aptidão física, fenomenológica, psicomotora, sistêmica, etc, etc. E a abordagem da educação física, o interessante é o seguinte, que o específico, o que é da área, o que é o objetivo geral, o X, quem define é Z. Cada uma dessas aqui define o que é específico, o objeto, o objetivo e o conteúdo. Cada uma delas define isso aqui. E sobre a intervenção, atividade, metodologia, estilo, quem define também é Z. Cada uma dessas aqui, a tecnicista vê atividade, metodologia diferente da aptidão física, diferente da crítica e diferente da psicomotora. Quer dizer, só na nossa área acontece isso. Porque eu não sei em que momento surgiu o modismo, o oportunismo, é a necessidade de você usar a abordagem. A abordagem, se você for usar esse conceito na cinesiologia humana, continuamos com as mesmas. Né? Não discutimos, ou ainda eu não vi algum estudo que chegue e fala assim, olha, a não ser listar cada uma delas e dar as características de alguma delas. Eu não vi crítica ainda falando, olha, isso aqui se sustenta, não se sustenta, isso aqui não tem fundamentação. Eu estou entendendo que cada uma delas foi desenvolvida por alguém, com algum critério, e que deve ter alguma razão de ser. Só que na cinesiologia humana, o específico, o objeto, é definido por X e não por Z. Z não define mais do que vem aqui. A atividade sim. Características disso aqui, sim, definido por Z. Essas abordagens mostradas aqui, algumas delas, não sei se deixei de apresentar algumas, mas em várias circunstâncias, uma não conversa com a outra. Uma critica a outra. Uma exclui a outra. Ou são, em alguns momentos, mutuamente excludentes. Não convivem uma com a outra. Ou, mais recentemente, alguma tentativa de alguém dizer que, olha, não é bem assim, a gente congrega com a outra. E as perguntas, uma abordagem por si só representa a educação física como um todo? Eu posso entender que a cultura corporal é sinônimo de educação física?
ela representa por si só a área, no caso aqui, antiga educação física. Um programa curricular deve ser desenvolvido exclusivamente por meio da desenvolvimentista, por meio da humanista, por meio da crítica superadora? Ou o programa curricular deve incluir todas as abordagens? Sim. E aí o problema é quem sabe fazer isso. É uma abordagem, um programa curricular de educação física, o professor, a professora, deveria ser capaz de, em razão das circunstâncias, em razão do momento da passagem do aluno para a escola, abordar todas elas. Se um professor deixar de fora a cultura corporal, quer dizer, o aluno não teve acesso a esse tipo de trabalho, quer dizer, eu estou deixando de lado esse tipo de trabalho para mostrar. Agora, todos eles têm que fazem parte. E eu não vou colocar uma criança de 3 anos de idade sentada escutando falar sobre Marx. Mas em algum momento, no desenvolver das aulas, com o que ela é capaz de aprender, eu posso relacionar a crítica superadora, a crítica concentratória, a humanista, a tecnicista. Por causa disso eu não vou ver basquetebol, eles não vão jogar basquetebol, voleibol e handebol, eu vou tirar fora essa linha tecnicista. Então a situação hoje é qual delas merece ser trazida. Estou a priori trazendo todas. E notem que do contexto todo nosso, excluiu-se o esporte. Então, o esporte não está como algo próprio, específico, único da cinesiologia humana. O único momento em que o esporte é visto, é relacionado, é tratado na cinesiologia humana é quando nós discutimos, analisamos e falamos sobre o desempenho motório do atleta. O atleta nada, o atleta chuta, o atleta atira. Quer dizer, é o único momento em que tem a relação entre cinesiologia humana e esporte. O esporte é tratado na escola como um tema transversal. Não tem dono na escola, não tem dono. A ética, tal como a ética, é vista em vários componentes. A pluralidade, orientação sexual, trabalho e consumo. Isso aqui é quase que uma relação da escola como um todo e o esporte também. O esporte passa a ser estudado na escola. É impossível você hoje fechar a porta, botar as costas para o esporte na escola. Um fenômeno tão específico, tão claro, tão arrebatador, não dá para fechar a porta, não. Aqui não se estuda escola, não se estuda esporte. Então o esporte pode ser estudado como tema transversal, nas aulas de história, geografia, cinesiologia humana, ciências, arte, matemática. Riquíssimo. Quem é que sabe fazer história, esporte, história, geografia, história, cinesiologia humana, história, ciências naturais, arte e matemática? E desenvolvendo os outros temas transversais. O quanto é interessante discutir ética e esporte. Você precisa ter juiz. Por que se rouba? Por que se dopa? A pluralidade sexual. Para discutir com o esporte e esses temas. E o esporte pode constituir-se em atividade extracurricular. Quer dizer, quer ter equipe de representação em eventos esportivos. São as chamadas Olimpíadas, são as chamadas competições entre escolas, mas isso aqui é muito mais amplo do que isso. Isso aqui não pode ser discutido em 1 minuto de uma frase dessa. Mas o esporte escolar hoje merece uma discussão muito séria, porque o problema vem de muito tempo. Eu tenho uma experiência que se tivesse que fazer alguma coisa em retaliação, eu diria, olha, eu vou jogar minha medalha fora, como retaliação a isso. Em um momento eu fui convidado para ser técnico da equipe de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros. Não sei se tem ainda, tem? Jogos escolares, você tinha jogos escolares. Então,